Olá de novo, já estamos aqui novamente, após a entrega aqui destes prémios. Apresento-vos o analista de mercados Francisco Monteiro, do Banco Big, que vai-nos falar aqui das oportunidades de investimento para 2021. Francisco, está à vontade, qualquer questão, é só dizer. A tela é tua. Ok, obrigado Pedro pela introdução. Antes de mais agradecer aqui à Arranque pelo convite, é um prazer estar aqui. Saudar também os restantes membros do painel. É importante que estas iniciativas se realizem com a maior das frequências para tentar de facto que as pessoas tenham acesso a estes conteúdos. Porque a verdade é que aqui em Portugal ainda temos um grau de iliteracia financeira muito grande e quanto mais iniciativas houver deste género, melhor será para todos. O meu nome é Francisco Monteiro, faço parte da equipa de corretagem aqui do Big. Hoje trago-vos aqui um bocadinho, uma espécie de um outlook aqui para 2021, ou seja, um bocadinho as nossas visões, aquilo que estamos mais bullish, digamos assim, aqui para o ano de 2021. Tem sido de facto aqui um ano muito, muito especial, não é? Este ano de 2020 aqui nos mercados, um ano marcado por um nível de volatilidade imenso, com a questão aqui do Covid-19, que acabou por ser aqui um cisne negro, já irei falar também em mais detalhe sobre isso. E pronto, passando aqui para a agenda, os tópicos que vos trago hoje é fazer então um bocadinho um review daquele que foi o ano de 2020, falar então aqui também do cenário macroeconómico atual e depois falar então dessas perspectivas para 2021. Ou seja, fazer um assessment um bocadinho sobre todos os mercados na generalidade para tentar dar aqui input para quem gosta de ter uma gestão mais ativa na sua carteira, tentar direcionar para esses mercados onde podem estar então essas mesmas oportunidades. Começar então por esse review rápido de 2020, ou seja, foi então aqui um ano marcado por esta crise económica e pandémica de Covid-19, ou seja, estava a referir-me a ela precisamente como um Black Swan, um cisne negro, ou seja, para quem não sabe, um cisne negro é um evento que ocorre aqui nos mercados financeiros que não é de todo previsto, ou seja, acaba por ser aqui um evento que traz externalidades negativas muito grandes, e a verdade é que todos os modelos económicos que são desenvolvidos são todos baseados em pressupostos que não advêm este tipo de situações. Ou seja, nós, ao longo da nossa história, nunca tivemos uma recessão económica deste género, onde fomos obrigados literalmente a encerrar aqui a economia. Naturalmente que isto depois traz aqui um grau de incerteza muito grande, que naturalmente acabou por ser refletido aqui nos mercados. Como todos sabemos, tivemos aqui, em particular no especial, período de fevereiro até março, em que tivemos aqui aumentos de volatilidade brutais, houve creches aqui nos índices mundiais, e tivemos também então aqui injeções brutais aqui dos bancos centrais. Também já vou falar sobre essa questão em mais detalhe adiante. Continuando então aqui o review 2020, atravessamos então a pior recessão económica desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com as estimativas do FMI, estamos a falar de valores à volta dos 4,9%. Das recessões económicas aqui do passado, nomeadamente a mais recente, 2008 e 2009, são de uma dimensão que nada tem a ver com esta que estamos a atravessar. Como podemos ver, praticamente todo o mundo está a atravessar então aqui períodos de recessão bastante penosos, com exceção então aqui para a China e também aqui há alguns emergentes no Sudeste Asiático, que aparentam ter sido então os grandes beneficiados com toda esta situação. Não quero entrar eventualmente aqui em teorias da conspiração, mas claramente que aqui a China, com os últimos dados macroeconómicos têm vindo a ser conhecidos, tem sido claramente o único país que tem apresentado aquela chamada V-shaped recovery, em que nós tivemos de facto uma queda abrupta aqui da riqueza criada, do PIB, mas rapidamente houve um bounce back. Se olharmos todas as restantes economias mundiais, nomeadamente as consideradas desenvolvidas, ou seja, aqui zona euro, Japão, Estados Unidos, Canadá, etc., Austrália, todas elas estão a passar então aqui por imensas dificuldades, que é uma situação sem paralelo então aqui nos últimos tempos. Como já disse anteriormente, tivemos então esse aumento de volatilidade, por exemplo, aqui o S&P que teve quedas essencialmente 35%, 36%, aumentos aqui de volatilidade, trouxe também aqui o gráfico do VIX, para quem não sabe é o índice de volatilidade que é refletido aqui pelas opções do S&P 500, que é a volatilidade implícita que é retraída aqui dessas opções. Tivemos então
subidas brutais, ou seja, o VIX na altura transacionava entre essencialmente os 10 e os 20 e teve subidas em que chegou inclusive a 80, níveis superiores de volatilidade aos registados também na crise financeira de 2008 e 2009. E é curioso que a percepção aqui do público em geral relativamente a estes períodos de crise é que acaba por ser talvez um período mais conturbado, não tão positivo para fazer investimento. A verdade é que é sempre nestes momentos que, digamos, que a irracionalidade paira sobre os mercados e quem tem essa inteligência de tomar as suas decisões de forma racional, imparcial e naturalmente fundamentada, acaba por depois ter então uma rentabilização aqui no seu investimento. O grande desafio, de facto, nestes cenários de crise, e já tivemos isso aqui no passado, eu diria que focava-se sobretudo na disciplina dos investidores, que essa é que acaba por ser o inimigo número um, em que nós vemos, por exemplo, o mercado a cair 9, 10%, apesar de se calhar acompanharmos uma empresa e acreditamos que estamos a fazer um bom investimento ao comprar aquele título naquele preço, é muito complicado psicologicamente estarmos a fazer o contrário do que o público em geral está a fazer. E existe também aqui uma experiência digamos que foi testado esse conceito numa experiência que é reportada num livro que chama-se Thinking Fast and Slow, que aborda o processo de decisão aqui das pessoas, e é curioso que lá que fala que se nós, por exemplo, tivermos 10 pessoas e se nós perguntarmos às 9 primeiras quanto é que é 1 mais 1, e se as 9 primeiras responderem que é igual a 3, existe sempre a tendência para a 10ª ir dizer que é com mais 1 é igual a 3 também, apesar de saber que com mais 1 é igual a 2. Ou seja, isto é que acaba por ser aqui o grande desafio, porque lá está, é sempre nestes momentos de crise que temos essas desconexões maiores entre os preços dos ativos e o valor deles, e quem tem essa racionalidade acaba sempre por sair por cima. Para responder a esta crise, tivemos então pacotes de estímulos, quer monetários, quer fiscais, bancos centrais, governos, injetar liquidez então aqui na economia, destacar naturalmente aqui a atuação aqui da Reserva Federal, que teve aqui um aumento, o seu balanço literalmente exponencial, também já vamos ver em mais detalhe de seguida. Programas também fiscais, ou seja, aqui políticas expansionistas por parte dos governos, de modo a tentar limitar, digamos assim, o damage no tecido económico, que a verdade é que quanto maior for o shutdown económico, maior acaba por ser o tecido económico, na medida em que todas essas empresas, nomeadamente PMEs, que acabam por não conseguir aceder a crédito para sobreviverem, depois acabam por encerrar, e depois para esse tecido económico voltar a aparecer na economia acaba por ser um processo muito mais difícil do que propriamente, digamos, aguentar essas empresas nestes momentos mais complicados. Ou seja, bancos centrais e governos chamados aqui a intervir. É curioso que também o ano 2020 foi marcado também por um aumento de desigualdades brutal, ou seja, o que nós assistimos foi que depois dessas quedas bolsistas, devido à intervenção então aqui dos bancos centrais, assistimos a uma recuperação muito rápida, particularmente nos índices americanos, onde destacamos naturalmente o setor tecnológico, acaba por ser também aquele que está a ser beneficiado, digamos assim, por esta transição digital da economia, não é? Estas novas tendências, teletrabalho, compras online, e-commerce, fazer tudo virtualmente. E naturalmente temos depois essa divergência entre Wall Street e Main Street, onde temos pessoas, nomeadamente nos Estados Unidos, onde, pelo menos o número de pessoas reportadas a passar por dificuldades aumenta a cada dia que passa, e o fosso entre ricos e pobres está cada vez também maior. Essa também tem sido aqui uma das críticas à atuação da Reserva Federal norte-americana. O ano 2020 foi também marcado pelas eleições presidenciais, Joe Biden então arrecadou o trono, digamos assim, da Casa Branca. Era de esperar também que alguma volatilidade sobre este evento, acabou por não acontecer, e também ela acabou por ser dissipada. Agora, com a notícia de ontem aqui com o Colégio Eleitoral a confirmar a eleição de Joe Biden. Para quem não tem acompanhado este assunto, Donald Trump tem vindo sistematicamente a referir que as eleições tinham sido fraudulentas, que ele é que verdadeiramente as tinha ganho. Ameaçou de facto colocar um processo em tribunal, levar até às últimas instâncias, etc, mas esta confirmação do Colégio Eleitoral, pelo menos de certa forma, coloca aqui um travão nessa euforia de Donald Trump e tudo o que diga respeito a risco geopolítico associado a essa tomada de decisão de Trump acaba por ser anulado também com este anúncio por parte do Colégio Eleitoral.
Foi também um ano marcado pelo crash do petróleo, ou seja, a guerra de preços entre a Arábia Saudita e Rússia, que depois, juntamente com esse mega crash, quebra da procura pelo petróleo, fez com que tivéssemos esta situação também, pronto, que acabou por ser uma novidade, sem precedentes, não é? Também tivemos o preço do petróleo aqui em valores negativos, o que mostra bem a magnitude e a dimensão deste Black Swan, deste cisne negro que foi o Covid-19 neste ano de 2020. Destacar também aqui o setor da mobilidade elétrica, nomeadamente os veículos elétricos, a Tesla, que acabou por ser, pronto, aqui uma das best performance, realmente não digo já em 2020, porque ainda faltam sinceramente 15 dias para o ano terminar, mas será necessariamente, pronto, aqui um dos destaques de 2020, também o setor elétrico na sua totalidade. Gostava só de chamar aqui a atenção pronto, para quem está a assistir a esta apresentação, porque este setor está muito em moda agora nos dias de hoje. Em regra geral, quando existe a tendência para, de certa forma, estas empresas tornarem-se hot tips, ou seja, que são muito faladas, regra geral é porque o grau especulativo sobre elas já é muito significativo, e daí que seja mais do que nunca importante nós conhecemos bem a empresa em que estamos a investir, porque agora recentemente tivemos o exemplo da Nikola, que foi uma empresa que também, pronto, estava ligada à mobilidade elétrica, nomeadamente com o desenvolvimento de tecnologias ligadas a células de hidrogénio, e mais recentemente veio-se a descobrir, pronto, ainda não está confirmado, mas foi lançado aqui um report por parte do Hindenburg Research, que é um hedge fund especializado em short selling. Se também desejarem, é um convite que vos deixo pesquisar aqui o relatório que eles lançaram sobre a Nikola, que os acusa de fraude, e todas as acusações que eles lançaram, pronto, a empresa não foi capaz de responder, assim é que é. Ou seja, pode haver de facto aqui depois determinadas empresas que se tentem a tirar um bocadinho proveito deste entusiasmo todo que existe em torno deste setor, que já sabemos que vai ser uma das tendências e que está para ficar aqui pronto para as próximas décadas, não é? Ninguém duvida que aqui com os carros elétricos vão substituir aqui os motores a diesel. A verdade é que pode haver depois pessoas pronto, neste caso empresas, também existe o exemplo da Kandi, uma empresa chinesa que também está cotada aqui no Nasdaq, que também foi acusada recentemente de fraude, ou seja, redobrada a atenção, assim que é, sobre estas ações quentes. Pronto, falar então agora rapidamente sobre o cenário macroeconómico atual, antes de irmos então à nossa perspectiva de 2021, como também já tive a oportunidade de mencionar no início da apresentação. Pronto, foi um ano marcado então por injeções de liquidez massivas por parte de todos os bancos centrais a nível mundial. Se olharmos aqui para o balanço combinado dos bancos centrais dos países do G7, vemos claramente que aqui em 2020 existe aqui um aumento exponencial aqui no que diz respeito aos ativos registrados no balanço dos bancos centrais. Se analisarmos também aqui o rácio M1 que diz respeito, digamos, à liquidez básica imprimida aqui pela Fed, vemos também que assistimos aqui a um aumento exponencial. Ou seja, se compararmos estes valores com aquilo que era registado há sensivelmente 10 anos, em termos do M1 Money Supply, estamos a falar de valores 6, 7 vezes liquidez maiores do que aqueles que havia aqui na crise financeira de 2008-2009. Se olharmos também dos bancos centrais na generalidade, estamos a falar de valores 4 vezes maiores, ou seja, estamos claramente sobre uma bolha de liquidez e, na minha opinião, nunca num cenário anterior o dinheiro fiat, ou seja, os nossos dólares, os nossos euros, estiveram tão pressionados para perder o seu valor, porque é só uma questão de tempo até que a economia comece a recuperar, em que nós comecemos a observar de uma maneira mais clara essas pressões inflacionistas. Naturalmente que a questão aqui do petróleo também ajudou, digamos assim, a atenuar essa situação, mas claramente que aqui as máquinas de impressão dos bancos centrais estão muito mais ativas, estão ativas como nunca estiveram, e essas pressões inflacionistas naturalmente vão se registar, e o cash em si é de esperar claramente um retorno negativo aqui nos próximos anos. Taxas de juros então mínimos históricos. Se olharmos aqui para as principais economias, tudo próximos de valores de zero, inclusive temos taxa de referência de Japão e Suíça em terreno negativo. É um cenário que há 20, 30 anos provavelmente ninguém imaginaria que acontecesse. A verdade é que estamos a vivê-lo então neste momento, e estamos a atravessar uma situação aqui do género.
e depois, naturalmente, que o facto de termos dinheiro barato faz com que aqui os agentes económicos, pronto, endividem-se aqui de uma forma, a um ritmo mais galopante, não é? Se olharmos aqui em termos de resposta aqui face à crise financeira de Covid aqui em 2020, desde famílias até empresas, até governos, assistimos aqui a aumentos brutais dos níveis de endividamento neste ano de 2020 e a verdade é que esta dívida vai ter de ser paga de alguma forma. Por exemplo, aqui o Canadá vemos que aumentou aqui o seu rácio em termos de dívida pública sobre o PIB em sensivelmente 30%, 40%, ou seja, estamos a falar de valores astronómicos, ok? Trago também aqui a questão aqui da dívida em juros negativos, que atingiu também aqui um novo máximo, mais de 18 trilhões de dólares, que já são negociados aqui com yields negativas, o que mostra também e reflete bem aqui essa questão de que, pronto, o dinheiro nunca esteve tão barato como está hoje. Essas injeções de liquidez aqui por parte dos bancos centrais, nomeadamente os programas de compra de ativos, acabaram então por ajudar a essa destruição da economia face àquilo que está a acontecer no mercado, não é? Mais uma vez, pronto, já assistimos então aos índices americanos a recuperar na totalidade a queda da Covid, inclusive a bater máximos históricos, ou seja, os principais índices ainda ontem e anteontem, o Russell 2000, o índice que mede aqui as small caps, atingiu um máximo histórico novamente, foi o último índice a registrar esse mesmo máximo histórico, porque, pronto, representa um setor mais de value face a crescimento, e essas, digamos que foram as últimas empresas a ter uma performance, ou aliás, a recuperar de uma forma mais vívida, porque só tiveram, agora com os últimos desenvolvimentos em torno da vacina no início de novembro é que, digamos, que deram então um verdadeiro salto de recuperação, e depois também aqui no mercado obrigacionista, toda esta procura adicional, toda esta liquidez, esses programas de compra de ativos, injeção de liquidez, faz com que acabe por haver aqui uma procura artificial que não corresponde realmente à procura real, mas que acaba por trazer ativos que se calhar não teriam tanta qualidade, não teriam tanto valor para preços mais altos, e podemos ver isso, nomeadamente aqui para as obrigações chamadas junk bonds, ou seja, obrigações que têm aqui dívida de pouca qualidade, nomeadamente empresas que estão muito endividadas, que incorrem em risco de eventualmente de falir, ou seja, declarar bancarrota, com eles, pronto, muito reduzidas. Ou seja, se virmos após o crash, estamos a falar de yields à volta dos 11%, com a atuação então aqui dos bancos centrais, essa liquidez trouxe novamente aqui as yields para valores, inclusive inferiores àqueles que eram registados antes da queda do Covid-19. Trago também aqui um gráfico aqui do Warren Buffett Indicator, que ele gosta muito de olhar aqui para este gráfico para tentar perceber quando é que o mercado pode estar subvaloriado e subavaliado. Se olharmos aqui, vemos claramente, pronto, se compararmos o total market cap a dividir pelo GDP americano, estamos em valores à volta dos 180%, que claramente sugerem então que o mercado está subavaliado. Claro que é assim, podemos fazer aqui esse mesmo argumento. Eu pessoalmente não sou muito fã, porque depois existem sempre aquelas pessoas que gostam de ter uma estratégia mais market timing em vez de timing the market. Acho que é muito mais positivo nós temos uma estratégia de timing the market em que sim, adquirimos, para quem, pronto, por exemplo, quer ter exposição no mercado acionista, compra essas ações desses títulos que acreditam que tenham potencial de crescimento e não está depois muito preocupado com esta questão dos crashes, das volatilidades. Simplesmente que se ele acontecer, teremos a oportunidade de reforçar as nossas carteiras a preços mais apelativos, acreditando que o valor da empresa permanece inalterado, e não vale a pena estarmos a olhar para estes crashes, estes aumentos de volatilidade, como uma possível razão para estarmos a vender aqui a nossa carteira ao desbarato, porque o que acontece muitas vezes, e se nós analisarmos aqui a queda de março e de abril, nós tivemos então quedas nos índices a nível global e tivemos empresas que inclusive até saíram beneficiadas aqui desta pandemia, que até podemos argumentar que o seu valor intrínseco acabou por sair reforçado, mas os seus preços caíram 25%, 30%. E isso mostra bem, pronto, lá está, que acima de tudo, se nós tivermos bem as noções, se conhecemos as empresas em que estamos a investir, se acreditarmos, se temos de facto de maneira racional que o valor é determinado X, não vale a pena estarmos
aqui a entrar em paranoia só porque o mercado cai 20, 25%, lá está. É sempre olhar para estes cenários como uma espécie de uma oportunidade de saltos e não para colocar aqui tudo em causa. Relativamente aqui à recuperação económica, depois aqui a China, como já disse, China e emergentes asiáticos a liderarem então aqui a recuperação, como podemos ver aqui também por este gráfico, aqui o setor da Ásia já praticamente recuperou aqui os níveis de riqueza de PIB pré-Covid, enquanto que aqui a América e também a Europa ainda estão aqui claramente passos atrás. Pronto, e também mercado aqui laboral, nomeadamente aqui nos Estados Unidos, caminho também longo a percorrer. Se olharmos aqui para a taxa de desemprego, de facto já teve aqui uma recuperação notória, ainda está longe dos níveis pré-Covid à volta de 4%. Também se olharmos aqui para o NFP, ou seja, os dados de emprego, criação líquida de empregos sem contar com o setor agrícola, tivemos também aqui uma queda muito grande, mais de 20 milhões de empregos, e se somarmos também aqui a criação positiva aqui nos últimos meses, vemos que também, se somarmos a totalidade, ela não iguala nem de perto nem de longe aqui a perda de empregos que foi registada então aqui neste mesmo período. Aliás, como podemos ver, a tendência é para que este aumento seja cada vez mais terno, e para quem não está a acompanhar, pronto, a situação em termos de Covid nos Estados Unidos está-se a degradar. Existem aqui novas restrições a serem aplicadas neste momento, e é de esperar que este valor também permaneça, pelo menos que a criação líquida de emprego continue baixa. Dito isto, feita então a apresentação, o que é que poderemos então olhar aqui para 2021, onde é que poderão estar as oportunidades? Por um lado, teremos então claramente pressões inflacionistas dos últimos anos, ou seja, não estarei, digamos, tão bearish aqui relativamente à questão do cash, como diz o Sr. Redal, que cash is trash. Mas sem dúvida alguma que, pronto, o retorno que é disparar então aqui para estas moedas, para cash, é claramente negativo, e devemos procurar pelo menos ativos que preservem aqui a nossa riqueza. É importante também fazer essa distinção. Muitas vezes as pessoas tendem a confundir a questão aqui do dinheiro como riqueza. O dinheiro é apenas um ativo onde a nossa riqueza é expressa, da mesma maneira que nós podemos ter uma empresa, um terreno, uma casa, etc, etc. Ou seja, temos essas pressões inflacionistas, é necessário colocarmos então aqui o nosso património noutro ativo que pelo menos preserve esse valor, mas por outro lado temos então provavelmente aqui a situação ou seja, temos uma situação inigualável no que diz respeito à incerteza aqui no sistema económico e financeiro. É de esperar então aqui também uma possível continuação destes níveis maiores de volatilidade. Teremos também depois aqui uma aceleração digital da economia, não é? Na verdade é que todo este saco, digamos, coisas positivas a retirar aqui do Covid, a meu ver, é que sem dúvida alguma que aqui a questão do teletrabalho, as empresas foram forçadas a ter uma espécie de experiências, não é? Em termos de colocar os seus colaboradores a trabalhar aqui à distância, e a verdade é que uma tendência que já sabíamos que vinha a acontecer mais tarde ou mais cedo acabou por ser acelerada, e isso naturalmente também irá trazer as suas externalidades positivas. Dito isto, onde é que poderemos então expor-nos então aqui para 2021? Pronto, eu vou fazer então aqui um ligeiro assessment, primeiro sobre o mercado obrigacionista, depois também aqui sobre o mercado acionista, outros mercados, e depois, pronto, concluo aqui a apresentação e mostro-me disponível então aqui para responder às vossas questões. Analisando primeiro aqui o mercado obrigacionista, ou seja, estamos com as yields muito baixas, taxas de juro muito baixas, perto de zero, já tivemos a oportunidade de ver, inclusive recentemente o presidente da JP Morgan veio referir que as treasuries aqui dos Estados Unidos com as yields tão baixas, ou seja, elas estão inferiores a 1% neste momento, não vale a pena, acaba por contribuir também para esse sentimento de there is no alternative, se não ir aqui para a equity, para o mercado acionista. Temos também, ou seja, a dívida de qualidade com yields pouco atrativas, dívida de risco de empresas que não têm situação financeira tão sólida, mas que por sua vez possam dar aqui uma yield mais atrativa. Também elas, devido à atuação dos bancos centrais, também acabam por não ter yields atrativas face ao risco, ou seja, o prémio de risco não é aliciante aqui o suficiente. Para além destes pontos, temos também aqui a questão de que, em termos de ciclo económico, a verdade é que quando estamos a passar esta transição entre recessão para expansão económica, acaba por haver sempre digamos, um balanceamento
em detrimento, ou seja, a favor de equity em detrimento de bonds, porque aqui o fator que acaba por valorizar aqui as obrigações acima de tudo diz respeito aqui às taxas de juros, ou seja, uma queda das taxas de juros. E neste momento nós temos as taxas de juros próximas de zero. Pronto, já há experiências com taxas de juros negativas, mas o potencial para quem ainda mais não será muito significativo, ou seja, é muito mais provável de que dentro de 4, 5 anos a economia comece a recuperar e os bancos centrais comecem pelo menos ligeiramente a subir aqui as taxas de juros. Não será naturalmente aqui o caso do BCE, de qualquer forma para as outras economias isso será um cenário que será penalizador aqui para as obrigações. Ou seja, é claramente aqui, a meu ver, à altura de rebalancear o portfólio, lá está, para quem quer ter aqui uma perspectiva mais ativa, de favorecer aqui a equity em detrimento aqui das bonds, porque lá, nestes períodos de recessão económica assistimos à queda de preços muito grande e depois é uma questão de nos pormos em empresas que acreditemos cujo valor permanece inalterado e que temos a oportunidade de comprar com uma margem de segurança com um preço mais atrativo. Aqui, em termos de obrigações, poderá haver aqui oportunidades, nomeadamente aqui emergentes, países da América do Sul que estejam a emitir aqui em dólares e que não tenham exposição muito grande a setores que estejam mais afetados aqui pelo turismo, todas essas indústrias que foram mais afetadas pelo Covid-19, países que não dependam muito em termos económicos desses mesmos setores, poderá ser interessante. Lembro-me agora do Brasil, Chile, Hong Kong, pode ser interessante nesse mesmo sentido. Olhando então aqui para o mercado acionista, equity, como disse anteriormente, acreditamos que é neste segmento que faz sentido então aqui apostar no panorama atual, porque a verdade é que, apesar de nós termos tido então essas recuperações notórias nos Estados Unidos, ainda há muitos índices, há muitas bolsas a nível mundial que tiveram recuperações parciais, nomeadamente aqui na Europa, destacaria inclusive aqui o nosso caso, Portugal, Espanha também, que acaba por ter também uma presença muito grande aqui do setor bancário e também essa acaba por ser a razão pelo qual não teve, se calhar, uma recuperação tão significativa. Lembro também do Reino Unido, inclusive a Hong Kong, ou seja, são tudo mercados que apresentaram recuperações, mas que não são de perto nem de longe iguais àquelas que foram manifestadas então aqui no mercado americano. E nessa base poderá haver então aqui mais oportunidades a explorar aqui nestes mesmos mercados. Depois, setores claramente que foram afetados mais pela pandemia, falo, por exemplo, tudo o que sejam setores indiretamente ligados à questão do turismo, ou seja, cruzeiros, transportadoras aéreas, tenham tido quedas de preço à volta dos 70%, 80%. Poderá ser interessante também montar aqui uma carteira diversificada nesses mesmos títulos, porque o potencial retorno face ao potencial risco acaba por ser muito atrativo, na base de que se essas empresas dentro de 2, 3 anos regressarem à atividade normal pré-Covid, naturalmente que o potencial de apreciação do título também será bastante significativo. E sim, acreditamos que faz sentido, ainda que é muito importante depois também analisar aqui a vertente fundamental do endividamento da empresa, perceber qual é a capacidade, digamos assim, da empresa aguentar este mesmo aperto, mas sem dúvida alguma que haverá aqui oportunidades interessantes aqui nesses setores. Empresas que vêm aqui à cabeça, por exemplo, as Boeing, Airbus, Carnival Caribbean, empresas depois também ligadas então a setores sempre ligados ao turismo, é o que estamos mais, acreditamos que tenha mais potencial então de recuperação aqui para 2021 e inclusive aqui para mais um ano ou dois. Depois, mais uma vez, dado a incerteza então que paira sobre os mercados atualmente, nunca foi tão importante aqui a questão microeconómica de selecionarmos bem os ativos que estamos a investir, as empresas em que investimos, porque se calhar em 2009 qualquer ativo que nós comprássemos na altura estava tão retraído a nível de preço que era complicado cair ainda mais. Já que tivemos esta inundação por parte dos bancos centrais do mercado, acaba por haver aqui alguns ativos que já estão a níveis de preço, se calhar um bocadinho mais esticados, digamos assim. Ou seja, privilegiar sempre então a qualidade das empresas que vão estar aqui, vão beneficiar, digamos assim, desta transição aqui digital, mais virada então para o online e que naturalmente não estejam aqui em níveis de preço muito significativos, porque esse também acaba por ser um erro muito frequente que os investidores privados cometem,
esquecem-se que, ok, independentemente de uma empresa ter um determinado potencial de crescimento, claro que existe sempre aqui um preço, digamos assim, digamos, justo a pagar por esse mesmo negócio, porque acaba por ser sempre um fator decisivo para perceber se estamos perante uma boa oportunidade de investimento ou não, não é? Eu gosto sempre também de utilizar aqui exemplos ligados ao imobiliário. Eu posso comprar uma determinada casa por 300 mil euros. Se o valor médio do mercado for 200 mil, se calhar não estou a fazer um bom negócio, mas se tiver a oportunidade de comprá-la por 100 mil, aí sim estou a ter uma boa oportunidade de investimento. Ou seja, muitas vezes não é aqui uma questão, digamos, do ativo em si, é sempre uma questão do preço que nós estamos a pagar por ele, que determina definitivamente se estamos perante uma boa oportunidade de investimento ou não. Depois, aqui um overview rápido sobre outros mercados. Mercado FX, pronto, divisas aqui de países emergentes que deverão continuar a beneficiar então deste sentimento de risk on. Dólar australiano, dólar neozelandês, com a correlação aqui com a China, deverão ser também aqui, deverão ter boas perspectivas para 2021. O dólar americano deverá continuar então a estar pressionado devido aqui à correção, ou seja, nós aqui nos últimos anos tivemos aqui, digamos, um enviesamento natural para a dívida americana, porque os yields estavam a níveis mais atrativos. Essa vantagem acabou por ser perdida, entre aspas, agora com a descida das taxas de juros por parte da Fed, e pronto, isso acaba por penalizar então aqui o dólar americano. Depois do lado das matérias-primas, também acreditamos que faz sentido aqui também há alguma exposição, nomeadamente metais industriais. Aqui o cobre pode já estar aqui um pouco também esticado, visto que já está a níveis superiores àqueles que eram praticados antes da recessão aqui de Covid-19, mas também aqui destacar o petróleo, que pronto, naturalmente já apresentou aqui uma trajetória de recuperação notável, mas que será determinante. Ou seja, nós ainda temos uma incerteza a parar muito grande na questão do petróleo, que diz respeito aqui à procura. Ninguém tem bem a noção, a dimensão do verdadeiro choque que vai ocorrer aqui nos próximos anos, porque lá está, existem muitas tendências que vão ser alteradas, a questão do teletrabalho, provavelmente as pessoas não se vão deslocar para o trabalho com tanta frequência, e lá está, essas mesmas tendências vão se refletir de certa forma aqui também na procura por petróleo, e que depois vão naturalmente determinar aqui o preço. E ainda existe essa incerteza também muito grande em torno então do lado da procura do petróleo, naturalmente do lado da oferta. Estaremos a falar aqui da questão da OPEP, e também da velocidade de recuperação aqui da produção americana de shale oil, que também serão então aqui os fatores determinantes aqui para assistirmos a potenciais recuperações aqui no mercado petrolífero em 2021, mas sim, acreditamos que também possa ter então ainda um potencial upside. Depois aqui no lado dos metais preciosos, naturalmente o ouro enquanto ativo de refúgio, é verdade que teve aqui uma correção face aqui aos máximos de agosto, sobretudo devido aos desenvolvimentos positivos aqui da vacina. No entanto, com todas as pressões inflacionistas e esse cenário de volatilidade que ainda permanece aqui nos mercados, acreditamos que também possa ser uma boa oportunidade para o futuro ano de 2021. Para além do ouro, também aqui a questão da prata, que pronto, os metais preciosos acabam por beneficiar muito também da questão aqui dos estímulos fiscais, não é? Que baixaram muito as taxas de juros, acabam por diminuir drasticamente o custo de oportunidade de ter este tipo de ativos, e a prata também poderá beneficiar aqui de algum sentimento de recuperação económica, e também em termos históricos ainda o rácio ouro-prata ainda está muito aquém daqueles que eram registados, aliás, dos valores que foram registrados na crise financeira de 2008-2009, em que na altura a prata até acabou por ter um spike muito grande, e acreditamos que também possa acontecer então no ano de 2021. Depois, para os investidores que sejam, digamos, mais risk lover, que gostem aqui mais de risco, também tem aqui a exposição de criptomoedas, que a Bitcoin, inclusive hoje, registrou o valor de $20 mil pela primeira vez. Acreditamos que possa ter também aqui algum papel enquanto ativo de refúgio. Tem sido também uma das críticas aqui apontadas ao ouro, que em termos de oferta de ouro, falava-se muito aqui que a oferta de ouro era limitada, mas a verdade é que tem vindo a ser descobertas cada vez mais minas de ouro, e a verdade é que a Bitcoin acaba por beneficiar do facto de que a sua oferta é limitada. E pronto, e o rally que nós estamos a assistir agora acaba por ser muito suportado aqui por institucionais, ao contrário daquilo que foi em
2017, ou seja, temos aqui investidores pesados, de facto, a expor-se então aqui a moedas, cada vez mais, nomeadamente aqui Bitcoin, e pode ser também aqui uma exposição interessante, uma fatia mais reduzida, então aqui da carteira. Ou seja, para concluir então, onde investir aqui 2021, mais peso em equity, detrimento em bonds, nomeadamente setores mais afetados então pela pandemia, mercados acionistas com menor recuperação, setores que tendem a ser beneficiados aqui com uma transição para uma expansão económica, empresas que beneficiam aqui da transição digital, mais uma vez, reforçar sempre a mensagem de que investir sempre a preços consideráveis, ok? Depois, exposição então a matérias-primas de metais preciosos para beneficiar então dessas pressões inflacionistas e depois também então para as criptomoedas, para quem tiver então aqui um apetite pelo risco redobrado. Muito obrigado, Francisco. Grande apresentação. Nós já estamos aqui com tempo limitado. Existem aqui várias questões. Eles estão aqui a perguntar, por exemplo, sobre a economia brasileira. Tens alguma posição sobre, por exemplo, o real brasileiro em relação ao dólar? Tens alguma posição sobre essa matéria, sobre a economia brasileira? Queres divulgar? Não, é assim, sobre o mercado cambial em particular, não tenho nenhuma posição. O que posso dizer, pronto, é que se este sentimento de risk on se mantiver, claramente que as divisas aqui dos emergentes face ao dólar americano poderão ter então aqui mais espaço para recuperar. Boa. Temos aqui também uma questão que disseste que empresas que beneficiam da transação digital e devemos investir aquelas que não estejam caras. Há aqui pessoas a perguntar se tens aí alguma lista, algumas 2 ou 3 ações que queiras apresentar, depois o resto abram conta no Banco Big, não é? Para saber. Certo. Não, é assim, eu não... Pronto, a ideia aqui desta apresentação não era fazer nada muito detalhado, digamos assim, até porque existe aqui uma linha muito ténue entre aquilo que podemos dizer, não é? E aquilo que não podemos. Mas pronto, para dizer para os interessados, nós aqui o BIC temos um departamento de research, liderado aqui pelo analista João Calados, são eles que fazem esse trabalho mais fundamental de seguir uma série de empresas e depois, de acordo com o seu insight, com a sua experiência, fazem aqui carteiras de documentação aqui para os nossos clientes. O máximo que posso fazer, pronto, é convidar a visitar aqui o nosso site, conhecer o nosso trabalho e pesquisar lá por Equity Advisor, o nosso serviço de subscrição de ações. Ok, Francisco, diz só o seguinte, como é que se abre uma conta no Banco Big e o cliente pode entrar em contato contigo? Certo, eu depois acabei por não colocar aqui o slide com... Então foi o Francisco que foi abaixo. Isto com questões de pandemia, já se sabe que a conexão nunca é fácil. Já começamos a ficar habituados. Espero que me estejam a ouvir. Eu vou então passar para a próxima secção para abrir conta no Banco Big. Provavelmente é vocês ir ao site. A documentação é sempre a mesma, documento de identificação e de morada. Depois entram em contato lá no chat, no telefone com o Francisco Monteiro.